Bom, eu também queria dar o meu conselho aqui, né? Acho que você que está aí buscando, né, um companheiro, uma companheira para passar a vida, o conselho que eu daria é você observe como ele trata os pais. Do jeito que o rapaz trata o pai e a mãe, do jeito que a moça trata o pai e a mãe dela, ele vai tratar você quando casar. Isso não vai mudar. Então é uma coisa muito certa. Se o teu garoto, se o teu namorado espanca a tua mãe, a mãe dele, você pode esperar que ele vai espancar você também. Isso não vai mudar. Se a tua namorada, se a pessoa que você está com ela namorando e planeja casar não respeita os pais dela, não vai respeitar você quando casar. Isso não muda. Então o trato que o filho dá para com os pais vai ser refletido no seu casamento. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O que é o julgo desigual no casamento? No vídeo de hoje iremos ver algumas instruções, alguns conselhos do pastor Ailton Oliveira e dos seus amigos pastores falando a respeito do casamento. Como um jovem pode escolher a sua esposa ou seu esposo para que tenham um bom casamento, um bom relacionamento e não venham se meter em um julgo desigual. É muito importante saber fazer a escolha do seu cônjuge, pois isso pode evitar vários problemas ao longo da vida, inclusive o adultério. Se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal. E se você gosta do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e também de compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Nós estamos com vários amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis e também vários amigos internautas e estamos aqui numa conversa muito boa a respeito desse tema. Mas há pouco foi mencionada a questão da relação sexual entre solteiros. E o solteiro que está nos ouvindo, ele fica pensando assim, eu preciso tomar uma decisão de me casar, eu quero ter a minha família, mas às vezes faltam conselhos, né? Porque, como foi falado pelo pastor Jackson, na sociedade esse assunto é muito banalizado. Deixa eu aproveitar os três teólogos aqui para fazer o seguinte, dá um conselho, começando Daniel, pastor Daniel, depois Jackson, depois pastor Rubens. Um conselho, o solteiro está te ouvindo agora no programa e ele quer, olha, pastor, eu pretendo me casar. Que conselho mais importante o senhor daria para que eu faça uma decisão acertada? Ok, eu acho que a palavra de Deus ela nos dá orientações para que escolhamos pessoas que compartilhem dos mesmos valores, dos mesmos ideais, dos mesmos princípios que temos. Para que não se coloquem em julgo desigual. Pessoas que não têm os mesmos princípios, os mesmos valores que você, elas podem caminhar em outra direção, ter outras prioridades. Então o conselho que eu dou é procure alguém que tenha os mesmos valores. E para isso você vai precisar de tempo para conhecer essa pessoa e verificar se de fato ela compartilha dos mesmos ideais. Por isso que antes do casamento vem o noivado e antes do noivado vem o namoro, né? É uma fase de conhecimento. Então, o primeiro conselho que seria para você que está planejando construir uma família é analisar se a pessoa que eu estou escolhendo ou se eu estou aí interessada tem os mesmos princípios, os mesmos valores. E isso tem a ver não apenas com a questão espiritual, né, pastor? Isso tem a ver também com questões financeiras, questões de crescimento pessoal, porque o julgo desigual não se dá apenas na religião, né? Todos os aspectos relacionais, eles têm que estar pautados por esse princípio. Inclusive idade, né? Exatamente. Inclusive no aspecto da idade, né? Pastor Jackson, o conselho de ouro para o solteiro que te ouve agora. É difícil, né? Eu diria só, casar é bom, né? A Bíblia diz, é melhor casar do que viver queimando de desejos, né? Case, é uma coisa boa. Agora, se é só um conselho, então procure na palavra de Deus o que é o casamento. Então, um dos grandes erros é exatamente a gente entrar num negócio sem saber o que ele é, sem saber como é que funciona, né? Então, como é que funciona o casamento? Então, procura entender isso a partir da palavra de Deus. Então, procura entender que já não são mais dois, não são mais um. Perdoe, me atrapalhei todo. Não são mais dois, mais uma só carne. Então, embora cada um continue preservando a sua individualidade, a sua personalidade, a sua forma de pensar, mas agora eu abro mão de algumas coisas para estar com outro, para ser feliz com outra pessoa. Então, entenda esse manual de instruções. Agora, posso dizer mais um que eu acho que ajuda a responder àquela pergunta anterior.
existem algumas coisas que são inadmissíveis. E isso tem que ficar bem claro para você e para a pessoa que está se casando com você. Então, quando a internauta colocou aí, e se a minha vida estiver em risco, né? Então, como é que eu vou manter um casamento? Não, a todo custo? Não, de jeito nenhum. A Bíblia não aprova isso. Então, há algumas situações que são inadmissíveis. Então, que fique bem claro, a Bíblia quer que o casamento seja preservado, mas tem situações que isso não é possível. Então, a melhor solução em algumas situações é desfazer o casamento. Agora, para um novo casamento, aí já é outra história, a gente já comentou várias vezes, mas estabeleça claramente o que você não aceita de jeito nenhum e que o outro saiba disso. Eu acho que é importante na hora de casar. Pastor Rubens, o seu conselho de ouro, você tomou essa decisão há poucos dias, né? Foi lá no civil e assinou, né? Exatamente. E aí, qual é o conselho que você dá? O que você experimentou que você podia sugerir? Ontem ainda eu atendi a uma moça, chorando, porque está sofrendo no seu relacionamento, ela deseja se preservar e o rapaz fica forçando a barra ali e tudo mais, mas ela diz que ele é o rapaz da vida dela. Não chegaram nem na juventude ainda, 17 anos. Né? E eu mencionei para ela o seguinte, a Bíblia nos diz, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Eu não sei, eu estou casando já um pouquinho com mais de idade, então me apaixonei por muitas meninas, né, ao longo da minha juventude, talvez seja o caso dos colegas aqui, com certeza ouvintes, porque o nosso coração, ele se apaixona, ele por vezes ele nos engana. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que já sofreu em relacionamentos assim, foi abrir os olhos bem depois. Enganoso é o coração do homem. Mas Paulo ele dá um conselho em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Ele diz assim, leve todo o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Tudo aquilo que você pensa do seu relacionamento, todas as projeções que você faz na sua mente, os desejos que você tem em relação ao seu parceiro, à sua parceira, antes do casamento, que é natural nós termos o desejo pela outra pessoa, mas mesmo isso nós precisamos levar cativos a Deus, para que não sejam os enganos do coração que rejam a nossa vida, não sejam os nossos impulsos, as nossas vontades momentâneas. E aproveitando ali a última fala do pastor Jackson e fechando a minha, né, dentro disso, os combinados dentro da relação. Olha, querido ou querida, nós estamos nessa relação aqui e eu não desejo ter relações de tal e tal forma. Porque é possível haver, abrindo até um parênteses, que eu acho bom nem não aprofundar muito, mas é possível haver impureza sexual dentro da relação do casamento. Então é importante uma comunicação entre o casal e aqueles que estão pensando em casar ainda, ver assim, o meu parceiro, a minha parceira, respeita aquilo que nós combinamos juntos. Isso é muito importante, porque se o seu parceiro ele não está respeitando o seu desejo de permanecer virgem até o casamento, ou no caso, se não é mais virgem, o desejo de não ter relações até o casamento, se existe uma pressão muito grande, não existe o respeito, talvez esse respeito também não existirá dentro do matrimônio, quando um dia forem casados. E é comum os jovens se enganarem. Não, mas é agora, eu entendo. Vai mudar depois. Vai mudar depois. Não muda. Precisa existir sempre. É verdade, não muda. Bom, eu também queria dar o meu conselho aqui, né? Acho que você que está aí buscando, né, um companheiro, uma companheira para passar a vida, o conselho que eu daria é você observe como ele trata os pais. Do jeito que o rapaz trata o pai e a mãe, do jeito que a moça trata o pai e a mãe dela, ele vai tratar você quando casar. Isso não vai mudar. Então é uma coisa muito certa. Verdade. Se o teu garoto, se o teu namorado espanca a tua mãe, a mãe dele, você pode esperar que ele vai espancar você também. Isso não vai mudar. Se a tua namorada, se a pessoa que você está com ela namorando e planeja casar, não respeita os pais dela, não vai respeitar você quando casar. Isso não muda.
então o trato que o filho dá para com os pais vai ser refletido no seu casamento. Então esse é o conselho que eu daria. E se quando namoramos, temos que abrir bem os olhos, porque depois que casar tem que virar japonês, né? Então até os defeitos devem virar virtude. Pastor, é interessante. Sim, né? pastor Daniel. Como no preparo para o casamento devem ser respeitadas as etapas. Por isso a Bíblia não incentiva a intimidade sexual antes do casamento, porque quando a pessoa toma a decisão de casar, ela tem que ter acontecido um processo de amadurecimento emocional, de conhecimento pleno, para haver um amor tão que foi se desenvolvendo e levou eles a tomar a decisão de casar. A relação sexual vai ser a celebração desse processo. Agora, se ela começa a acontecer enquanto ainda está acontecendo esse processo de conhecimento, as coisas ficam confusas. Está colocando o carro na frente dos bois, né, pastor? Exatamente. Não veio na hora. Amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Temos aí 20 segundinhos. Pastor Rubens, para nós fecharmos o programa de hoje. Colocar mais uma coisa aqui, que independente de solteiro ou de casado, né, Jesus diz ali em Mateus 5:28 que aquele que pensar numa mulher de uma forma impura, ele já comete o adultério. Em Gálatas capítulo 5, verso 19, até eu não estou com o texto aberto aqui, se algum colega achar antes de mim, Paulo está falando sobre algumas coisas da carne, e ele diz assim, Gálatas 5:19, ora, as obras da carne são conhecidas e são adultério ou prostituição, depende da versão da Bíblia que você está lendo, impureza, lascívia. Em 1 Tessalonicenses 4:4, ele também coloca que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. O que é lascívia? Que entra também na questão do adultério, mas aí num ponto que Jesus traz, que é para a esfera individual. A lascívia é a sensualização das coisas. Dentro da lascívia está a questão da masturbação, está a questão dos pensamentos impuros, da pornografia. Então, a Bíblia também fala sobre isso. Dentro da lascívia, e eu finalizo a minha fala aqui também, está o cuidado com o que nós provocamos aos outros. A lascívia é a sensualidade. Se nós não podemos estar, de alguma forma, provocando intencionalmente, né, de uma forma sensual, provocando outras pessoas a terem impulsos também no seu pensamento. É uma responsabilidade cristã. Uma responsabilidade cristã. Ou seja, então, a questão do adultério não é só você com outra pessoa. A própria pessoa sozinha pode incorrer também no pecado do adultério, tratando-se da lascívia. Pastor Jackson, 10 segundinhos, seu conselho Hebreus final. 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aí está, que conselho precioso de Paulo. Pastor Daniel. Bem, 2 textos interessantes. Mateus 6, verso 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu linko com Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O que eu gostaria de dizer nesses instantes é: mantenha a pureza, né? Busque a orientação de Deus e procure optar sempre por aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama. Filipenses 5:8? 4:8. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.